as carências da sociedade nos dias de hoje. E vamos ver que carências são essas. Esse texto é um texto que eu tenho paixão por ele, Lucas 4. Ele vem de um contexto onde Jesus é batizado, depois Jesus vai ao deserto para ser tentado, e aí Jesus retorna a Nazaré. Nazaré é uma cidadezinha, Nazaré é um vilarejo. Nazaré, aproximadamente na época, tinha 500 habitantes, em sua maioria camponeses e agricultores. Ficava no alto de uma montanha. E agora vocês imaginem para uma vila, uma cidade tão pequena, de judeus, no dia de sábado todos eles se reuniam e iam à sinagoga. E quando eles chegam na sinagoga, eles esperam ter uma palavra, esperam ler a Bíblia, porque eles não tinham a palavra de Deus, assim como eu e você, nas suas casas. Era algo muito caro, dificilmente Jesus tinha os livros na sua casa, porque era algo muito caro e muito difícil para aquela época. Jesus chega, e aí a gente vai a partir do versículo 16, quando na sinagoga naquela época você tinha o rabino principal e você tinha um assistente. A função do assistente, dada a importância que eram os rolos, os livros, era cuidar deles, cuidar da organização desses livros. E muitas das vezes era até mesmo esse assistente que escolhia o livro que ia ser lido. E a pessoa, o rabino, quem fosse trazer aquela mensagem na manhã, pegava o livro que lhe foi entregue e escolhia um dos textos para ler e para fazer aquele momento. Assim acontece com Jesus, quando lhe é entregue o livro do profeta Isaías. Jesus pega o livro do profeta Isaías, desenrola aquele livro, até chegar ao que nós temos no capítulo 61 de Isaías. E aí Jesus diz as seguintes palavras, a partir do verso 16. Ou melhor, a partir do verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. Esse texto, eu já falei de Isaías 61 para vocês, mas esse texto ele tem um contexto muito importante e muito significativo para os judeus. Porque os judeus em Isaías 61, eles se viam como esses pobres, eles se viam como esses quebrantados de coração, sendo oprimidos por Roma, sendo oprimidos pelas outras nações. Mas quando a gente olha esse texto profundamente, a gente consegue chegar em Levíticos 25. E a gente consegue entender a lei, que é a lei do jubileu. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre essa lei, mas, na minha opinião, é o que há de melhor em justiça social, é o que há de melhor em sistemas econômicos, e nada se compara ao que a gente lê lá em Levíticos 25. A lei do jubileu era basicamente o seguinte: a cada 7 anos, as terras precisavam descansar. Então você tinha uma plantação, a cada 7 anos, você deixava de plantar no ano 7º, que é o tal do ano sabático que a gente tem comumente hoje. E aí, olha a promessa de Deus. Deus diz que você plantaria durante 6 anos, no 7º ano você colheria do que você plantou no ano anterior, e no 8º você também colheria. Aquela colheita do 6º ano, ela seria muito abençoada para durar durante 2 anos, porque daí no próximo ano você iria estar plantando para o ano seguinte. Após fechar um ciclo que dava 50 anos, que é o ano do jubileu, tinha algo maravilhoso que Deus criou, que era esse processo de justiça social que eu estou dizendo para vocês. Quando aquelas terras que foram vendidas por conta de dívidas, ou de pobreza, ou qualquer outra coisa assim,
as terras eram devolvidas para a família original, para os verdadeiros donos. Não só as terras, mas os escravos. Então você imagine se a tua família empobrece. De repente, você precisa vender as suas terras, você precisa se vender como escravo, e aí, de repente, chega o ano do jubileu. No ano do jubileu, você teria de volta as suas terras, você não seria mais escravo. E além disso, quando você recebesse aquela terra viria plantada. Você receber essa terra com plantação. Essa é a justiça social na visão de Deus, o padrão divino. E aí, de repente, esse povo aqui, de judeus, do primeiro século, se depara com alguém que vai lá ler Isaías 61, dentro desse contexto todo que eu estou falando para vocês, e eles, conhecendo essa questão da libertação ligada ao ano do jubileu, eles ficam irados com Jesus. E eles falam: quem é o filho do carpinteiro? Quem é o filho de José? Para vir falar essas coisas para a gente. Eles começam a questioná-lo. Jesus ainda faz 2 comentários em relação a Elias, em relação a Eliseu. Jesus usa 2 fatos com estrangeiros, com povos gentios. Eles não gostam disso. E olha o que eles fazem com Jesus. Levam Jesus até o alto e eles intentam jogar Jesus de cima de um precipício. Jesus consegue escapar e vai para Cafarnaum. Mas vejam como Jesus foi tratado na sua primeira mensagem pública. Primeira pregação pública de Jesus, ele foi tratado dessa forma. Esse tratamento de querer jogar as pessoas de um penhasco, de um precipício, era dado apenas em situações de guerra a inimigos no povo de Israel. A tradição comum deles, em caso de blasfêmia, era o apedrejamento. Eles trataram Jesus como um inimigo. Mas a gente precisa pensar e contextualizar esses pontos que Jesus levantou para aquele povo que não entendeu que era o seu povo de Nazaré. Quando Jesus diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus está fazendo uma referência para que para aquele povo era muito significativo. Ali na região de Nazaré, no ano 6, teve uma grande iniciativa dos romanos para contê-los, porque levantou-se alguns profetas dizendo ser o Messias. Roma chegou e destruiu tudo. Então, para eles, era muito significativa essa questão de repente alguém se levantar ali como o Messias. E Jesus se apresenta dessa forma. Pois lá em Isaías ele diz: o Espírito do Senhor, Deus. Ou seja, o próprio Deus está ali. E Jesus evoca isso para si mesmo. Aí quando a gente vai olhar os pontos que Jesus traz, quando Jesus fala sobre os pobres, sobre a pobreza, que tipo de pobres e que tipo de pobreza que Jesus estava falando? Pobreza de espírito. Eu fico vendo tantas e tantas e tantas pessoas que precisam postar uma foto com um copo de chopp, que precisam postar uma foto fumando, e fazendo tantas e tantas coisas, que eu não consigo desassociar dessa pobreza de espírito. Jesus ele fala também dos quebrantados de coração. Nós estudamos aqui um mês inteiro, em setembro, sobre eles, quando nós falamos do Setembro Amarelo. Quantas e quantas pessoas estão com depressão? Quantos e quantos de nós estamos cansados psicologicamente? Seja com a pandemia, ou seja lá o que for. Quantos e quantos de nós estão doentes? Quantos? Tem estatísticas que dizem que em torno de 200 mil crianças e adolescentes no Brasil ficaram órfãos na pandemia.
Pessoas que agora no final do ano não vão poder encontrar seu pai e sua mãe. É sobre esses que Jesus está falando. É por isso que Jesus disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E Jesus ainda diz trazer liberdade aos oprimidos, aos cativos. Nós falamos aqui na semana passada sobre os vícios, sobre aqueles que estão presos nessas coisas. Às vezes o vício não é nem fumar, beber ou qualquer outra coisa, mas às vezes o vício é o trabalho, é bater meta. E não foi isso que Jesus está nos ensinando, não é isso que Jesus está nos ensinando. Jesus aqui está ensinando sobre o reino de Deus. E vejam como Jesus conclui esse momento, quando ele diz, diferentemente lá de Isaías 61, porque em Isaías 61 fala sobre o dia da vingança do Senhor. E Jesus só fala sobre o ano aceitável do Senhor. Fala que é chegado o ano aceitável do Senhor. Eles estavam esperando a vingança. Os judeus esperavam um Messias vingador que acabasse com os romanos. E aí Jesus chega trazendo o ano aceitável do Senhor, trazendo as boas novas. Depois que Jesus fala isso, Jesus se assenta e diz: hoje se cumpriu isso que vocês estão ouvindo. É dessa maneira que Jesus se apresenta pela primeira vez publicamente na sua mensagem, trazendo a mensagem do reino de Deus. Com isso, a gente tem que começar a se questionar em algumas coisas. A gente precisa começar a refletir sobre as nossas prioridades. Se o reino de Deus é verdadeiramente a nossa prioridade. Por que será que nós temos a unção do Senhor sobre as nossas vidas? Por que será? Será que eu tenho a unção do Senhor para ser uma pessoa exclusivista? Será que eu tenho a unção do Senhor para ser uma pessoa altruísta? Ou será que eu tenho a unção do Senhor para sujar a minha mão e cuidar das pessoas? Não tem como eu querer ajudar uma pessoa sem sujar a mão com ela. Ia adiantar se algum de vocês estivesse parado na estrada com o pneu furado, eu chegasse lá para você e falar: olha, abre o teu porta-malas, aí você vai tirar o step, você tirando o step, você desafrouxa um pouco os parafusos da roda, aí depois você ergue com o macaco, tira aquela roda, troca a roda, e daí depois você faz todo o processo. Se eu chegasse lá e só cruzasse meus braços e falasse isso para vocês, ia adiantar alguma coisa? Eu precisaria sujar minha mão com você. Não tem como eu ajudar uma pessoa sem sujar a mão com ela, sem estar com ela, sem ser a mão de Deus para essa pessoa. Quando a gente vai para Mateus 5, a gente vê as bem-aventuranças. Eu já falei isso aqui com vocês. Nós temos lá os pobres, nós temos os mansos e humildes, nós temos os injustiçados. Quem que tem fome e sede de justiça? É uma pessoa injustiçada. Uma pessoa que teve a sua justiça cerceada, que foi negado-lhe justiça. É uma pessoa que chega no plano de saúde e aí ele é negado fazer um exame. Esse é o pobre que não tem justiça. Por que eles seriam alegres? Por que eles seriam felizes? Por que eles seriam bem-aventurados? Porque o Senhor seria a sua alegria. Porque o Senhor enviaria os seus filhos para cuidar daqueles, tornando essas pessoas então bem-aventuradas. Nós não temos como ser uma comunidade, sermos uma igreja exclusivista. Nós precisamos entender que o Evangelho, que o reino de Deus, nos obriga a levarmos isso para fora. Olha a situação que o nosso mundo está. Olhe quantos pobres de espírito, olhe quantas pessoas com o coração quebrantado estão do teu lado. No trabalho, na escola, na faculdade, no condomínio onde você mora.
E se nós não fizermos nada, nós seremos como aquele pessoal de Nazaré. Nós estaremos deixando de dar ouvidos à voz do Senhor. Por isso nós não podemos ignorar aquilo que Jesus nos ensinou e mostrou por que ele tinha a unção do Espírito de Deus. Quero ainda que vocês pensem comigo sobre uma história que me chamou muita atenção. Um ratinho morava escondido pelos cantos de uma casa e um belo dia ele vê a dona da casa trazendo uma ratoeira. Quando ele vê aquela ratoeira, ele fica desesperado. E ao ficar desesperado, ele sai correndo e vai para fora da casa. Ao chegar lá fora, ele encontra a galinha. Lá está a galinha ciscando, bem tranquila. Quando ele chega desesperado, galinha, galinha, você não sabe o que aconteceu. A galinha lá ciscando, bem tranquilinha. E ele fala: a dona da casa, ela trouxe uma ratoeira. E ela colocou um queijo naquela ratoeira. E eu vou morrer quando eu for comer daquela ratoeira. A galinha bem tranquila e fala: isso não é problema meu. Ele sai correndo novamente, ele vai até o pato. O pato está lá cuidando dos patinhos, procurando uma lagoa para levar os patinhos, ensiná-los a nadar. O pato, da mesma forma, ignora aquele pedido do ratinho. Não dá bola para ele, mas ele ainda fala: olha, eu vou orar por você. Isso não é problema meu, mas que Deus te abençoe. O ratinho, desesperado ainda, ele vai até a vaca. Quando ele chega na vaca, a vaca também não dá bola para ele, porque a vaca diz: olha o meu tamanho, o que uma ratoeira vai fazer comigo? O ratinho triste volta para casa. Só que quando ele chega em casa, já está escurecendo. Ele vai deitar com a barriga roncando, morrendo de fome. Mas aí, lá pela madrugada, ele ouve pá! Quando ele ouve esse barulho, ele vê que uma luz se acende. Lá vem a dona da casa. Quando a dona da casa está chegando, de repente a dona da casa cai. Quando ela chega perto da ratoeira. Pois a ratoeira havia pego uma cobra. E aquela cobra picou a dona da casa. Nisso o marido vem, vê que aquela mulher começa a passar mal, lá as horas vão se passando. O que ele faz? Pega a galinha e faz uma canja. O dia amanhece, nada acontece, aquela mulher não melhora, ele consegue gritar ajuda para os vizinhos chegam para tentar cuidar do veneno, para tentar cuidar daquela mulher com alguns remédios, e aí, de repente, chega a hora do almoço. Aquele dono da casa vai lá e pega o pato e faz um almoço para eles. Mas infelizmente aquela mulher, ainda sofrendo com aquele veneno, ela não sobrevive e ela morre. E ao morrer, muitos vizinhos e muitas pessoas vieram para aquela casa, pois ela era uma mulher muito querida. E quando aquelas pessoas chegam, e os vizinhos que vieram de longe, eles precisavam se alimentar, o que o dono da casa faz? Pega a vaca. Não adianta a gente dizer que isso não é problema meu. Se você está achando caro pagar R$ 6,38 no litro da gasolina, eu quero que você pense nas pessoas que pagam R$ 4,50 para andar de ônibus, todo dia. Eu quero que você pense também naquelas pessoas que passam com um carrinho na frente da tua casa e juntam 1 quilo de papelão para ganhar 30 centavos. 30 centavos. 1 em cada 4 brasileiros está na linha da pobreza, ou seja, vive com menos de R$10 por dia. R$10. Se isso não incomodar a gente não entendeu o Evangelho. A gente não entendeu Lucas 4. Pois Mateus 25 ainda diz para a gente: quando o Senhor te vimos com fome, quando o Senhor te vimos preso, quando te vimos nu, Senhor,
E Jesus lhes responde: quando vocês fizeram um desses pequenininhos. Ou Tiago 1,27, quando vai dizer para a gente que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Está cheio de órfão, está cheio de viúva. Como o pastor Adailton disse aqui, do Covid mesmo, meus irmãos. Que você seja a mão de Deus para essa sociedade, para esse mundo que nós vivemos. Vamos ficar em pé? Nós vamos orar agora. Nós vamos orar porque o Espírito do Senhor está sobre mim e o Espírito do Senhor está sobre você. O Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre você, justamente para você fazer alguma coisa. Para você se aproximar dos pobres, dos quebrantados de coração, daqueles que estão presos em vícios, daqueles que não enxergam o ano aceitável do Senhor. E neste momento, a nossa oração vai ser para que o Senhor abra os nossos olhos e a gente possa ver essas pessoas. Que você possa terminar essa oração com o Espírito Santo incomodando o seu coração em relação a alguma pessoa que você pode levar essa unção que você está saindo hoje daqui.